Pessoal, hoje iremos falar sobre a diferença entre globalismo e globalização e como é que os Estados Unidos da América e a China impactam o continente africano e também o mundo. Eu ouço muitas pessoas a falarem de que globalização não é boa ou não é bom para o continente africano, globalização é colonização. Então, existe uma confusão aqui de conceitos e muitas pessoas juntam tudo no mesmo prato e dizem, olha, globalização e colonização, não deveremos ter isso. O nosso continente não deve ter isso em África. Isso prejudica a África. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E como é que o continente africano, que é o centro, né, daquilo que nós falamos sempre, é impactado por ambas, pela globalização e também pelo globalismo. E antes de nós começarmos aqui primeiro o vídeo, vamos aqui primeiro nos situar entre a diferença sobre as duas coisas, globalismo e globalização. Primeiro perceba que globalização é um fenômeno relativamente novo, né, que permite a integração de pessoas e bens. E esse fenômeno permite fluxo de capital no mercado internacional através de transações financeiras feitas entre países. Então, globalização permite que países façam negócios, façam transações entre si. E isso é feito através de fluxo de capital, fluxo de dinheiro. Essas negociações feitas pela globalização é através de tratados ou contratos, né, de comércio feitos entre países. E isso beneficia ambas as partes. Então, em princípio, globalização é uma coisa boa. No entanto, por outro lado, globalismo já não tanto assim. Porque muita gente junta os conceitos e dizem que globalismo e globalização é uma coisa má. Mas no final do dia, o que essas pessoas estão a falar é de globalismo. Porque globalismo é uma visão de mundo que impera sobre os países, de que eles devem resolver problemas globais numa escala cooperativa. Ou seja, imaginemos a questão agora, né, que está se falando muito de alterações climáticas, de que há alteração climática, de que o mundo vai mudar de temperatura, vai aumentar alguns graus, assim do gênero. Isso pode impactar a vida das pessoas e pode impactar mesmo, né, a vida das pessoas, pode impactar a agricultura, pode impactar a maneira que nós vivemos. Essa questão das alterações climáticas é algo que, se vocês forem a ver, quem mais polui o mundo são os países que mais produzem. São países europeus, é a própria China, os Estados Unidos da América, Reino Unido e assim em diante, a Rússia e outros. Esses são os países que mais poluem o mundo. Também, claro, incluindo a própria Índia. Eles poluem tanto. Por quê? Porque eles produzem muito. Então, em termos de alterações climáticas, eles é que deveriam estar em frente. No entanto, eles forçam até países africanos que não produzem tanto assim, comparando a eles, não poluem tanto assim, a entrarem em acordos que não nos beneficiam. E isso tem a ver com globalismo, que é a visão de você obrigar todos os países no mundo inteiro a terem uma visão tua, daquilo que você quer fazer, daquilo que você faz, e eles são obrigados a entrarem em tratados que geralmente são feitos pela ONU. Então, a ONU é a organização que mais incentiva o globalismo no mundo, que mais incentiva países em desenvolvimento ou países pequenos, né, como muitos países africanos, a estarem até uma postura de vassalo com países que estão lá no topo. Então, globalismo é que é uma coisa má e globalização é algo benéfico. Globalismo é que obriga os países africanos a terem uma postura que os europeus, os americanos, os chineses e os russos querem, mas não é benéfico para nós muitas das vezes. No entanto, a globalização é que permite que Angola venda petróleo, por exemplo, para a China, venda petróleo para os americanos, venda petróleo para os europeus e coisas assim do gênero. E por que é que eu falo que globalização é algo benéfico? Porque se nós formos a ver, né, o PIB do mundo, ele cresceu muito através das negociações que aconteceram entre as pessoas e também entre os países. Reparem que esse fluxo de dinheiro, esse fluxo migratório, fluxo de capital, ele é benéfico para o mundo todo. Por exemplo, a própria China só está hoje, né, na posição que se encontra, porque receberam muito capital nos anos 80, 90, não só capital financeiro, né, mas também capital humano. E até os dias de hoje. Nos dias de hoje, por exemplo,
Existem muitos engenheiros, designers de automóveis europeus que estão a preferir emigrar para a China, porque a China está a pagar melhor do que empresas europeias. Então, isso é globalização. E no continente africano, vocês sabem que para nós, né, como Angola, a nossa maior fonte de receita é o petróleo. O petróleo representa mais de 90% do PIB ou da produção do nosso país. E o nosso petróleo tem que ser vendido. Então, para fazer efeito nos nossos cofres, ele tem que ser vendido. E ele é vendido, na sua maior parte das vezes, para países de primeiro mundo ou países em desenvolvimento. Então, Angola vende petróleo, por exemplo, para a China, na sua maioria, né? Para os Estados Unidos da América, vende para países europeus e agora também estamos a pensar em vender já para a Zâmbia. Tudo isso porque existe essa integração global entre os países. Ou seja, sem a globalização, não teria como Angola ter muito dinheiro nos cofres. Porque Angola precisa de ter esse fluxo de dinheiro contínuo. E a globalização é tão bom, né, para a economia global. E no momento que o mundo ficou integrado economicamente, o PIB cresceu bastante. Reparem que nós temos aqui esse gráfico que demonstra o crescimento do PIB no mundo desde o ano 1000 até os dias de hoje. Reparem que desde o ano 1000 até os anos de 1900, o PIB sempre teve estagnado nessa linha azul. A linha azul representa o PIB. E o PIB só teve um crescimento exponencial aqui, logo após a Segunda Guerra Mundial. Aqui estamos a falar já de 1945 em diante. Quando o mundo começou a ficar mais globalizado, né, com globalização, e terminou também já aqui o princípio da escravatura. Isso é uma prova de que a colonização, a escravatura e o fechamento de mercados, a falta de tratados entre países, né, tratados que beneficiam ambas as partes, né, não é benéfico para o mundo. A colonização não é benéfico para o mundo. E também fechar a economia já é benéfico para o mundo. É por isso que os americanos, quando eles querem magoar ou querem ferir uma economia, o que eles fazem é colocar uma sanção. Sanção basicamente significa que os americanos estão a te impedir de participar na globalização. Yeah? Isso que acontece com a Cuba, que aconteceu com o Zimbábue, que acontece com a Coreia do Norte, com vários países africanos, incluindo Angola, que não recebe dólar. Então, quando os americanos querem que a tua economia não cresça, eles te impedem de participar na globalização do mundo. Então, a globalização é benéfica para a economia mundial, porque no momento que o mundo passou a ter uma economia integrada, você vê que houve um PIB sem precedentes. Esse é um PIB sem precedentes na economia mundial. Então, esse PIB só é permitido porque há um fluxo de pessoas, há um fluxo de bens. E a globalização é benéfica, porque beneficiou também o continente africano. Mesmo o próprio continente africano, depois da colonização, que também impedia essa globalização, também teve um crescimento exponencial do PIB. O nosso maior problema é esse. E nós não podemos confundir globalização com globalismo, porque globalismo é que está mais próximo de colonização. A colonização impedia os países de terem tratados e eles nos dividiram. E o que eles faziam era pegar todos os bens que nós produzíamos e levar para suas colônias. Por exemplo, a França levava para a França e outras colônias, a Espanha, idem, a própria Bélgica roubava do Congo e vendia para os britânicos e outros países. Então, tudo isso por causa da colonização e pela falta de globalização, porque pela globalização o que existe são tratados comerciais entre os países e não um roubo de recursos de maneira forçada, e isso não beneficiava quase ninguém. Na verdade, só beneficiava as grandes empresas e algumas famílias destes países de primeiro mundo. Então, esse vídeo que é aqui introdutório, que eu quero falar sobre globalização e globalismo. E nos outros vídeos eu vou estar falando especificamente sobre como é que a África se beneficia da globalização,
dessa integração que existe com a economia mundial. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a diferença entre globalismo e globalização, né? O que você aprendeu no vídeo de hoje. Comenta aí embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, para pessoas terem conhecimento da diferença entre globalismo e globalização. Inscreva no meu canal do YouTube, o link está disponível na minha bio.